Olá, eu estou feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez no Pamela e o Eu Crítico. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Política. Eles decidirão por você. Fica aqui comigo que nós vamos debater temas interessantes e importantes para a nossa vida em sociedade. Nesse primeiro vídeo nós vamos discutir e vamos refletir sobre política. O que é política? Por que nós estamos tão saturados desse tema? Por que nós dizemos tanto que odiamos política? A nossa sociedade enfrenta nos últimos anos uma grave crise política, que culminou até mesmo no impeachment de uma presidente nos últimos anos. E toda essa questão, a corrupção, os jogos de interesses que não atendiam o interesse da sociedade em si, foi saturando a população, de modo que cada vez mais a população se afastou do centro de tomada de decisão. De modo que a população foi se afastando, foi parando de acompanhar e se interessar pela política. Mas, na verdade, o que nós, sociedade, temos ranço, o que nós não suportamos de jeito nenhum, não é a política. Nós não suportamos a politicagem. Sim, existe uma diferença entre política e politicagem. Não é a mesma coisa. Tem fins diversos. Política, no entendimento de Aristóteles, seria um instrumento para alcançar a felicidade dos homens. Uma definição também alcançada por meio da leitura do livro de Aristóteles seria que a política é um instrumento para a solução pacífica de conflitos. Seria um debate, questionamentos, levantamentos de posicionamentos para que por fim chegasse a um consenso que levasse a sociedade adiante. Isso é política, solução pacífica de conflitos. O que nós costumamos ver não é política. Nós estamos tão desesperançosos não por causa da política, mas da politicagem. A politicagem é a má política. É a política feita por interesses próprios, sem visar o bem da sociedade, em detrimento da administração, apenas querendo o bem próprio, querendo gerar influência, querendo alcançar o interesse próprio, em detrimento de toda a sociedade ou da maior parcela da sociedade. E por isso, por confundir esses dois termos, que nós estamos tão desesperançosos com o cenário que nós temos. E por causa de confundir também esses dois termos, que nós nos afastamos de participar das decisões. A Constituição Federal da República de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, ela diz que todo poder emana do povo, que o exercerá por representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Aqui, queridos, fica um ponto mais relevante desse vídeo. Por que nós precisamos nos envolver com política? Por que nós precisamos tomar consciência do que está acontecendo na nossa sociedade? Porque eles, os políticos eleitos, tomarão as decisões mais importantes do nosso país. Eles tomarão decisões que influenciam e impactam diretamente a nossa vida. E é por isso que nós precisamos tomar consciência. Na maior parte do tempo, as decisões políticas do nosso país, as decisões de gestão, as decisões de governo, elas acontecem não por nós diretamente, mas por meio daqueles que nós elegemos. Por isso, cada dia mais precisamos tomar consciência do que se passa, do que está acontecendo na nossa sociedade. Sabe por quê? Porque a nossa democracia aqui no Brasil é uma democracia chamada semidireta, em que o povo ele é representado por alguns, que são eleitos por eles, e só exerce diretamente o poder em determinadas situações que são muito raras. Então nós precisamos tomar conhecimento, nós precisamos nos levantar, nós precisamos entender que política é natural e nós fazemos política o tempo todo, dentro da nossa casa, com os nossos irmãos. Frequentemente nós estamos ali
interagindo para poder solucionar pacificamente um conflito. Isso acontece dentro de casas, isso acontece entre famílias, isso acontece nas escolas, isso acontece nas empresas, isso acontece a nível de governo também. Só que só somos noticiados daquilo que é feito em detrimento do bem da população. E isso não é política. As pessoas que foram eleitas para nos representar deveriam estar preocupadas com o nosso interesse. Só que muitos deles, quando chegam ao poder, começam a tratar apenas de interesses pessoais, deixando a população à mercê do nada. Então, nós tomando consciência de que todo o poder emana do povo, de nós, por meio da nossa cidadania, precisamos passar a tomar consciência do que essas pessoas estão fazendo e de como que elas estão influenciando a nossa vida. Na democracia semidireta, que é adotada no nosso país, nós elegemos representantes. E temos pouquíssimos instrumentos para poder exercer diretamente esse poder, por meio do plebiscito, do referendo ou da iniciativa popular, que é aquela que requer que uma certa quantidade de eleitores proponham um projeto de lei deflagrando o processo legislativo, iniciando o processo legislativo para que uma determinada lei entre em vigor, passe a vigorar no nosso país. Um processo dificultosíssimo, não é simples. Por isso, nós precisamos estar cada vez mais atentos ao que esses representantes, ao que essas pessoas que nós elegemos estão fazendo por nós, estão fazendo por nossa sociedade. Eles estão lá representando apenas os interesses pessoais ou eles estão olhando para aquela população que o elegeu? Isso depende também de nós. Isso é o controle social também presente na Constituição do nosso país. Política é importante porque ela define os rumos de uma sociedade. Olha o rumo da nossa. Será que está assim apenas porque as pessoas que estão no poder, a maior parte delas, não se preocupa conosco? Ou porque nós também não nos levantamos para tomar a posição que nos pertence? A posição de poder, a posição de fonte do poder? Precisamos nos posicionar. Isso é urgente. Você sabia que o chefe do executivo municipal, por exemplo, lembrando que as eleições municipais provavelmente ocorrerão esse ano, se assim a pandemia permitir? Você sabia que o chefe do poder executivo, o prefeito municipal, ele tem muito poder? E ele tem poder o suficiente para determinar como será a sua vida nos próximos anos, nos próximos 4 anos? Você sabia que esse prefeito ele é o responsável, por meio da lei orçamentária, a alocar recursos em cada área e definir como que esse dinheiro será gasto? Você sabia que depende dele se a educação recebe determinado recurso ou se esse recurso é determinado à assistência social, considerando os mínimos constitucionais, é claro. Essas pessoas têm um poder muito grande sobre a nossa vida e nós precisamos compreender como isso acontece e qual é o nosso papel nessa sociedade perante tudo isso. Nos próximos vídeos dessa série política, Eles Decidem por Você, nós falaremos sobre o poder executivo municipal, considerando aí a importância das eleições que virão. Falaremos em seguida, no próximo sábado, fora esse que virá, sobre o poder legislativo municipal. Fica aqui comigo, vamos entender, vamos debater esses temas que influenciam diretamente a nossa vida. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei, comenta, compartilha com seus amigos, vamos difundir o conhecimento. Política é importante para a nossa vida. A política, ela gere tudo, ela está em tudo. Precisamos tomar consciência dessas coisas.